Pessoal, então a gente finalmente terminou a gerência de tempo, né? Só lembrando rapidamente, a gente fez a gerência de escopo, onde a gente definiu o foco do projeto, e a ferramenta que a gente desenvolveu foi o EAP, Estrutura Analítica de Projeto. Aí a gente passou, que finalizou na última aula, para a gerência de tempo, onde a gente controla os prazos do projeto. E a ferramenta que a gente montou ao final foi o cronograma, inclusive ficaram muito legais os cronogramas de vocês. E hoje a gente entra na gerência de custo. A gerência de custo vai controlar o orçamento do projeto. E essa é exatamente a ferramenta que a gente vai aprender a fazer. Vocês já tiveram aula de educação financeira orçamentária, já tiveram um encontro com o orçamento. E sabem que o orçamento está diretamente ligado ao planejamento. O orçamento é a previsão dos gastos que você vai ter. A gente vai aprender agora a montar o orçamento sobre a visão dos projetos. Lembrando que são diferentes. Na gestão de processos é o orçamento que vocês já estudaram. Na gestão de projetos funciona uma lógica um pouquinho diferente. Está ligada à ideia dos recursos, que é o que eu vou exemplificar para vocês hoje. Da parte teórica, então, pessoal, a primeira etapa da gerência de custo, então, a gerência de custo, legal vocês colocarem, tem que controlar o orçamento do projeto. A primeira etapa da gerência de custo chama-se planejamento dos recursos. Pessoal, eu queria que vocês pegassem, quem tiver com o caderno aí, volta aí umas 2 folhas mais ou menos, quando a gente falou da gerência de tempo e a gente falou da estimativa de duração das atividades. Aí vocês vão lá nas entradas, por favor. Estimativa de duração e entradas. Dá uma olhada aí, que tem a palavra recursos. A estimativa de duração das atividades? Capacidade do recurso? Capacidade dos recursos. Agora passa para o próximo, aquela elaboração do cronograma, e vê nas entradas também. Necessidade do recurso. Então, gente, lembrem-se, a gente está aprendendo cada uma das gerências de projeto, das áreas de conhecimento de projeto, mas, embora a gente aprenda uma por vez, elas todas acontecem ao mesmo tempo. Então, na verdade, quando eu estou elaborando um projeto, antes de eu entrar na elaboração do cronograma, eu monto a planilha de necessidades e recursos. Só que aqui, como a gente está fazendo uma divisão para cada uma das áreas, agora que a gente vai falar o que são essas necessidades de recursos que ele pediu lá atrás. Tá? Mas só para vocês lembrarem que existe uma relação entre essas áreas do conhecimento. Então, o planejamento dos recursos, na verdade, é mais ou menos parecido com aquela definição das atividades. Lembra que a gente pegou o EAP do projeto e a partir do EAP a gente extraiu as atividades? A gente viu todas as ações que eram necessárias para fazer o projeto. Aqui a gente é como se fosse a definição dos recursos. Só que ao invés de usar apenas o EAP como base, a gente vai usar também a nossa lista de atividades. Então, a partir da lista de atividades e do EAP do projeto, a gente vai saber quais são os recursos necessários para que a gente possa fazer o projeto. Na aula de ontem eu falei, vocês até assustaram, né? Então, a visão geral do projeto é: eu tenho o EAP que mostra o meu produto. Para que eu possa entregar o produto, eu tenho os subprodutos. Para eu entregar os subprodutos, eu executo atividades. Para eu executar atividades, eu preciso de recursos. Essa é a lógica que a gente caminha até atingir o escopo do projeto. Então, como entradas para que a gente possa fazer o planejamento dos recursos, eu tenho o EAP, a estrutura analítica do projeto, eu tenho informações históricas, pessoal, é óbvio, né? Eu sempre uso esse exemplo: você vai fazer a construção de uma obra nova, você já fez 10 construções no passado, você não precisa fazer uma lista do zero. Você pode usar a tua lista de recursos necessários em um projeto anterior para um projeto novo, fazendo apenas as adaptações necessárias. Tá? Então, informações históricas, de novo, aqui são importantíssimas. Assim como a estimativa de duração das atividades é importante, na hora de listar os recursos também. Aí eu coloquei aqui políticas organizacionais, lembrando que eu estou seguindo a metodologia do PMBOK. Então, o PMBOK fala que é importante, quando você vai definir recursos, que você define entre os recursos internos e os recursos externos da organização. Recursos internos são pessoas, equipamentos que a empresa já possui. Recursos externos são aqueles que você vai adquirir ou terceirizar. Então é importante conhecer as políticas organizacionais para você saber até onde você pode ir na hora de selecionar os recursos. E por último, como entrada, a estimativa de duração das atividades. Pedi para vocês voltarem no caderno, vocês viram que tinha lá capabilidade dos recursos. Isso é o que? A capacidade e habilidade de cada um dos recursos. Então, quando vocês forem jogar os recursos de vocês na lista, vocês têm que lembrar que existe diferença entre os recursos.
Uma pessoa experiente trabalha com uma produtividade maior do que alguém que está começando. Então é importante saber identificar isso para cada recurso. Por isso que a gente correlaciona estimativa de duração das atividades com planejamento dos recursos. São duas etapas que se conversam com isso. Bom, essas são as informações que a gente precisa com essas ferramentas e técnicas. Então a gente tem a avaliação especializada. Lembrem, a avaliação especializada é um nome elegante para alguém que conhece o assunto. Então, como que eu vou fazer para identificar os recursos necessários? Meu projeto é a abertura de uma empresa, meu projeto é a realização de uma reforma. Quais recursos que eu preciso? Qual material de construção que eu preciso? Quem são as pessoas e os cargos dessas pessoas que eu preciso? Então, você precisa ter pessoas que conheçam o assunto para que você possa identificar isso corretamente. Depois vem identificação das alternativas. Na verdade, pessoal, isso aqui é parecido com aquela questão de ontem. Lembra que a gente falou do fast tracking? Que era, às vezes você falava assim, meu cronograma deu 60 dias, mas só tem 30 dias de prazo. Inclusive teve um grupo, né? Falou assim, legal, demora 82 dias, mas o prazo não tinha previsto era 60 dias. Então, tem que comprimir a duração, se virar uns 30. Aqui é a mesma coisa. A identificação das alternativas é, olha, esse projeto de pesquisa de mercado seria excelente se tivesse um estatístico. Só que o estatístico vai cobrar R$400 para fazer o cálculo da amostra. Então ele fica inviável para o projeto. Então eu tenho que procurar alternativas. Né? Se o meu consultor não tem alguma experiência, algum conhecimento para fazer esse cálculo para a gente. Então, muitas vezes aqui na hora de definir os recursos, a gente acaba tendo que descer o nível dos recursos para cumprir o nosso orçamento, que é o objetivo dessa gerência. E aqui aparece de novo, como apareceu na última aula, o software de gestão de projetos. Pessoal, tudo isso que a gente está fazendo na mão, ralando aqui, a gente depois vai jogar no software de gestão de projetos. E ele vai ajudar a fazer boa parte dessas contas. Inclusive, o que eu quero fazer é confrontar o orçamento que vocês fizeram com o orçamento que vai sair no software. O cronograma que vocês fizeram com o cronograma que vai sair no software. Tá? Isso é o objetivo também para a gente aprender a mexer no Microsoft Project. E aí, como saídas, eu tenho as necessidades de recursos, que é exatamente a entrada lá na minha elaboração do cronograma. Então, o nosso objetivo hoje é definir as necessidades de recursos para os nossos projetos. Gente, ficou claro o que são os recursos de projeto? Recursos podem ser humanos, recursos podem ser materiais, recursos podem ser financeiros. Embora aqui, cada recurso humano ou material vai ter uma coluna do custo financeiro. Pessoal, da parte teórica, essa explicação breve. Então, o objetivo que a gente tem que fazer hoje é definir quais são os recursos que a gente precisa no nosso projeto.